Então, nós temos falado sobre a graça de Deus. E o que é a graça? A graça, ela sempre existiu na história, mas é um período inaugurado, principalmente depois que Cristo se manifestou na Terra. Então, Cristo veio na Terra e agora nós vivemos a dispensação da graça de Deus, que é muito importante. Então, a gente vai acompanhar agora alguns textos de Gálatas. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Gálatas capítulo 2, versículo 5. Eu quero pedir para a Júlia, para colocar para mim na linguagem ACF, tá? Que foi a linguagem que eu estudei, para mim poder compartilhar aqui, ACF. Eu acho que é a linguagem que Almeida Corrigida Fiel, acho que é isso, ACF. Você consegue mudar aí, Julinha? Consegue? ACF. Só para a gente poder seguir a mesma tradução que eu usei, para ficar mais claro aqui para vocês, tá bom? Então a gente vai fazer essa leitura agora, muito importante da palavra de Deus. Eu quero só orar com você antes. Pai, eu quero nessa manhã te agradecer por tudo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos. Que Ele possa produzir em nós, ó Pai Celestial, uma transformação, a vida que o Senhor deseja para cada um dos crentes que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 5. É isso mesmo, obrigado filha, obrigado, é essa linguagem mesmo. Então, eu só recapitulando, eu peguei, no domingo passado, estava explicando para vocês o contexto de Gálatas. Então, Paulo, ele fundou várias igrejas nessa região, chamada de Galácia. Várias igrejas estavam estabelecidas ali. E agora Paulo não está mais presente ali, e alguns judeus vieram, judeus bem religiosos vieram, para tentar perverter a doutrina que Paulo tinha ensinado. E aí, aqueles irmãos estavam vivendo uma liberdade muito grande do Evangelho, vivendo uma leveza muito grande do Evangelho, e esses irmãos começaram a botar em dúvida a fé deles. Falaram, não, mas isso que vocês estão fazendo não está certo. Isso que vocês estão fazendo está errado. Essa forma que você escreve, Paulo ensinou errado vocês. Tal. E aquilo gerou uma confusão muito grande na cabeça dos irmãos, e os irmãos então começaram a voltar para trás de novo, e começaram a achar que para ser salvo tinham que obedecer às regrinhas da lei. E aí esses irmãos então começaram a retroceder, alguns vieram a se circuncidar, começaram a guardar os dias especiais e as leis cerimoniais e tal. E agora Paulo então recebe essa informação e ele manda uma carta dizendo, olha, eu estou decepcionado com vocês. Eu estou chocado porque vocês estão se afastando daquilo que vocês aprenderam. O Evangelho chegou até vocês, vocês receberam com tanta alegria o Evangelho, e agora eu estou chocado porque vocês estão se afastando disso. Então, a gente falou que o tema da mensagem era firmes como pregos na areia, porque era como aqueles irmãos estavam. Não estava construído neles ainda essa mensagem da graça. E não é diferente conosco. Nós precisamos ter muita firmeza. Por isso que é importante ensinar com frequência esse assunto na igreja, para que você realmente tenha uma fé edificada nesses ensinamentos da Bíblia. Não é ensinamento da igreja, é ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus. Então, essa história acontece o seguinte, depois que Paulo está escrevendo essa carta, ele vai contar alguns contextos para esses irmãos. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1 ainda, ele vai falar assim, olha irmãos, eu quero que vocês entendam a minha experiência com Deus como foi. Quando eu estava lá no caminho de Damasco, eu tive um encontro com Deus, e nesse encontro, eu não fui consultar homem nenhum. O que aconteceu comigo? Eu tive essa experiência com Deus, e eu fui para a região da Síria, e eu fiquei lá, da Síria, não, acho que é da Arábia, eu não lembro agora qual a região que é, mas está aqui no texto. E ele ficou 3 anos lá, só se dedicando a Deus, orando, tendo experiência com Deus, lendo o Antigo Testamento para poder entender qual que era, aonde que Jesus estava no Antigo Testamento. Então Paulo ele volta 3 anos sem conversar com ninguém, ele some na história. E aí a Bíblia, ele mesmo vai dizer que depois desses 3 anos ele volta para Jerusalém, e ele vai lá para Jerusalém, fica 15 dias lá, e ele conhece Pedro e conhece Tiago, que era irmão de Jesus, mais nada. Depois ele sai de novo, depois de 15 dias ele sai de novo, e só depois de 14 anos é que ele volta para Jerusalém de novo. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu não recebi influência humana para poder ensinar esse evangelho para vocês. Eu tive uma experiência surreal com o Senhor Jesus.
no caminho de Damasco, o próprio Jesus aparece para ele. Então, é como se ele estivesse sendo discipulado pelo próprio Senhor Jesus. E aí a cortina da graça se abre. E a gente vai entender isso profundamente pelas mensagens de Paulo. E o que acontece? O Pedro e os outros apóstolos, eles eram apóstolos judeus para pregar para judeus. Só que Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, um judeu levantado por Deus para pregar para os gentios. Quem são gentios? Todo o povo que não é judeu. Então agora o evangelho ele não vai ficar limitado só ao povo judeu. Deus vai abrir isso e vai incluir todos nós, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Todos vão poder acessar o evangelho. Mas quem vai ter essa coragem de poder startar e ensinar é o apóstolo Paulo. Por isso que ele é chamado na Bíblia como o apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios. Isso tudo você também acompanha aí na sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 1. Eu quero até pedir para a Julinha colocar, antes da gente ler o 5, vamos ler. Vamos ler o 1 até o 5. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e levando também comigo Tito. Então ele vai para Jerusalém, ele leva 2 amigos com ele, um chamado Barnabé e o outro chamado Tito. Tito que nem era judeu, Tito era um grego. Então ele leva esses 2 irmãos com eles. Continua, por favor. Eu subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então ele vai lá contar, eu estou pregando dessa forma, conversou com os líderes da igreja, é assim que está acontecendo, estou pregando dessa forma. E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Continua, por favor. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por que ele está dando essa explicação para os irmãos? Porque esses irmãos judeus vieram para a Galácia, estão perturbando eles em relação à circuncisão, estão perturbando ele em relação às leis judaicas, e ele está falando, eu fui para Jerusalém, levei Barnabé e Tito comigo, e lá em Jerusalém o pessoal compreendeu o meu chamado, o pessoal compreendeu para que eu vim, e nem obrigaram Tito, que estava comigo, nem obrigaram Tito a se circuncidar. Ou seja, lá em Jerusalém o assunto está tranquilo, é esses caras que estão perturbando a nossa relação. Continua. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Então esses irmãos, lá em Jerusalém, como eu falei, Paulo chega lá, vai conversar depois de 14 anos e tal, e esses irmãos judeus, religiosos, se intrometem na liberdade, que é isso que ele vai falar, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Não, esses caras não estão guardando a lei, esses caras não estão guardando o sábado, esses caras não estão se circuncidando. Então eles começaram a levantar essas questões que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. E aí o versículo 5, que eu acho fantástico, ele fala assim, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Primeiro ponto então da minha mensagem aqui é, não ceda. Não ceda. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, os irmãos tentaram botar em dúvida, tentaram oprimir a gente, tentaram ridicularizar a gente, para a gente retroceder, para a gente voltar atrás no que a gente estava crendo. Mas ele fala, nem por uma hora nós voltamos atrás. Nem por uma hora nós cedemos a essa pressão. Então, por que eu estou ensinando isso com tanta veemência para a igreja? Porque a hora que essa verdade começar a impregnar dentro de você, você vai... Teve um domingo passado, teve uma irmã no estacionamento que falou, pastor, puxa, está sendo tão libertador para mim essa liberdade do cristianismo, é uma liberdade que está sendo tão boa para mim, eu tô entendendo isso de uma forma... Então essa irmã, ela vai viver de uma forma tão leve, que daqui a pouquinho vai levantar os judeus, os que vão perseguir, os que vão perturbar, vai começar a questionar o seu evangelho, vai começar a questionar a sua maneira de crer. Hoje, gente, nós não temos mais as leis judaicas, não é disso que nós estamos falando mais. Nosso problema não é sobre circuncisão ou não circuncisão. O nosso problema não é sobre guardar ou não guardar, mas o nosso problema hoje é os misticismos que existem na igreja evangélica. Muito místico, e quem não faz determinadas coisas não parece crente. Quem não age como a maioria dos crentes não parece crente.
porque não usa a roupa que o crente diz que tem que usar, porque não corta o cabelo como o crente diz que tem que cortar, porque não escuta a música que o crente diz que tem que escutar, porque ele, enfim, várias coisas que, se você não fizer, você não vai parecer um crente, mas que você vai perceber que a liberdade do Evangelho te permite viver essa liberdade com muita tranquilidade e com responsabilidade, que é isso que a gente vai aprender na Bíblia. Então, a firmeza deles, nós não cedemos nem por uma hora. Porque se você ceder, se você retroceder, primeiro vai mostrar que você não tem certeza, você está firme igual um prego na areia. Você não tem certeza do que você está fazendo. Que você não tem certeza do que você está crendo. Então, não ceda. Esse é o primeiro ponto. Não ceda. Segundo ponto, olha que interessante. Isso aqui é muito legal, essa história, gente. É muito empolgante. Aí, a pressão, tentando fazer eles cederem e tal. Pula lá para o versículo 11 agora, ô Julinha, por favor. Eu vou salteando alguns versículos, porque não dá para a gente fazer tudo hoje, por causa tem muita coisa. E chegando Pedro, aí olha só, 14 anos ele ficou longe, foi lá em Jerusalém, ficou tal. Daqui a pouco ele volta para Antioquia. Antioquia era onde estava a igreja dos gentios, que tinham duas igrejas fortes no Novo Testamento. Uma igreja em Jerusalém e outra igreja em Antioquia. Essa igreja de Antioquia era a igreja que Paulo tinha muita influência, porque Paulo e Barnabé estavam ali, liderando, enfim, influenciando, ensinando aquela igreja. Aí o Pedro, lembra do Pedro, aquele que andou nas águas? Pedrão, aquele lá que a gente admira ele. É o Pedro. Lembra do Pedrão, Paulo? É o Pedrão. O Pedrão, ele foi lá para Antioquia. E aí Paulo vai dizer assim, eu tive um problema com ele lá. Eu lhe resisti na cara. Ou seja, os dois tiveram um embate feio. Eu acho lindo que a Bíblia não esconde os problemas também. Pensa que não tem problema? Não tem. Então os dois tiveram um embate. E ele fala que ele resistiu na cara. Vem aqui, Gabriel, vem aqui. Vem aqui. É isso aqui, irmão, mais ou menos isso aqui. Só para você tentar contextualizar isso. E contemporaneizar. Ó, resistir na cara é isso aqui, ó. Já viu aqueles lutadores de MMA que os caras fazem assim, ó? Eu resisti ele na cara. Porque ele era repreensível. Ou seja, porque ele estava dando mancada. Porque Pedro estava lá no nosso meio, nos gentios, e ele não estava agindo correto. Ele estava merecendo ser repreendido. O que é uma pessoa repreensível? É alguém que está precisando tomar uma dura. É alguém que está precisando ser repreendido. Alguém que está precisando tomar uma repreensão. E ele resistiu na cara. Continua, por favor. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, pode sentar ali, Biel, que pode ser que eu te use de teatro mais. Então, olha só, Tiago, esse Tiago aqui não é o apóstolo, é irmão de Jesus. Então, ele fala assim, ó, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, uns amigos de Tiago, que Tiago era um legalista muito grande, a gente vai ver isso também depois em outras cartas. O Pedro fazia o quê? Ele estava sentado na mesa comendo com gentios, ou seja, porque era proibido pela lei dos judeus sentar com gentio, era proibido comer a comida que os gentios comiam, os judeus tinham uma dieta muito rigorosa. Só que Pedro estava entendendo a liberdade cristã. Então Pedro estava numa boa ali, comendo, rindo. Sabe, Pedro estava realmente desarmado em relação à lei judaica. Só que quando chegou os que eram amigos de Tiago, que era da igreja de Jerusalém, o que Pedro faz? Olha o que a Bíblia fala. Mas depois que chegaram, ele se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então ele levantou da mesa e saiu fora e deu uma de João sem braço, sabe? Tipo, não conheço esses caras. Ele já tinha feito isso com Jesus uma vez, né? Tipo, né? A mancadinha dele, né? E parece que ele era campeão, ele já sabia como fazer o negócio. Aí ele pegou e, saiu de perto. Quando chegou os irmãos da circuncisão, ele falou assim, não, eu não estava lá no meio deles, não. Eles estavam fazendo lá, mas eu não estava apoiando, não. Só que ele estava comendo com os caras. Então, Paulo vai falar na cara dele. Fala, o que você está fazendo? Está errado, rapaz. O que é isso? Então, o segundo ponto é não seja dissimulado. Para viver a graça de Deus, você não pode ser dissimulado. O que é um dissimulado, gente? Uma pessoa fingida. Uma pessoa que está preocupado em agradar homens. Uma pessoa que está o tempo todo vivendo de uma forma religiosa. Ele não consegue viver a liberdade do evangelho, a liberdade cristã,
Porque ele está o tempo todo preocupado com os homens. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro pegou, percebeu que os caras estavam vindo, saiu de fininho. Versículo 13 ainda. E outros judeus também disseram, porque é assim que funciona, gente. Lembra que eu falei da sugestão? Porque se um faz, imagina só, o Pedro, líder da igreja, faz isso, os outros vão atrás. Por isso que você não pode ceder. Porque se a gente quiser realmente influenciar com o evangelho da graça, a gente tem que ser firme e convicto do que a gente está fazendo. Por quê? E outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé, que andava com Paulo, até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, Pedro levantou da mesa, Barnabé já levanta atrás também, e outros judeus que estavam vivendo a liberdade, eles viram, como é que chama isso? Isso chama-se hipocrisia. E a gente sabe que na igreja é fábrica de hipócritas. Como tem hipócrita na igreja? E o que leva a gente a ser um hipócrita? A religião. Porque a gente quer fazer parte do movimento religioso e a gente tem medo de viver essa liberdade do evangelho, liberdade própria do evangelho, porque a gente tem medo de não ser aceito pelo grupo, enfim. E o evangelho é livre, é liberdade, é isso que a gente vai compreender. 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente, conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos. Eu gosto de Paulo era macho, rapaz. Ele não chamou de canto, não, vem aqui, Pedro, deixa eu conversar com você. Não, Pedro já falou todo mundo. Porque o exemplo dele estava arrastando as pessoas, então na frente de todo mundo ele fala: Pedro, é o seguinte, se tu, sendo judeu, vive como os gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Você estava aqui agora há pouco comendo na mesa aqui, estava aqui agora comendo a coxa de frango aí, e agora está querendo pegar no pé dos outros para ser uma coisa que nem você está sendo? Assuma de uma vez por todas, Pedro, a sua liberdade. Assuma o cristianismo que você acredita, Pedro. Assuma a fé que você carrega, Pedro. Então você precisa assumir isso. Eu como crente, você como crente, nós precisamos assumir o evangelho que carregamos. Não seja dissimulado, não seja um hipócrita. Seja alguém que assume a verdade do evangelho. Versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ele está falando, nós nascemos judeus. E nós já entendemos que não é ser judeu que faz diferença. É isso que ele está querendo dizer. Continua 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Porque esse vai ser o problema de Paulo do começo ao fim. Qual que é o problema, gente? Quem quer viver no Evangelho da Graça? É confiança em Jesus. É uma confiança em Jesus, sem acrescentar nada nessa confiança. Sem tentar se garantir com nada nessa confiança. Porque o que acontece? Quando eu falo que a igreja tem muitas coisas místicas, vou dar só um exemplo. Por exemplo, orar no monte. Tem gente que acha que ora no monte é mais espiritual do que aquele que não ora no monte. E aí a gente vai falar de oração no monte, parece que a oração no monte ela tem um efeito diferente do que a oração que eu faço no meu quarto. E aí a gente rotula. Se a gente não orar no monte, parece que a gente é menos espiritual do que quem ora no monte. Tudo isso é coisa mística dentro da igreja. Então nós precisamos assumir a nossa postura no Evangelho e confrontar essas mentiras. Confrontar, porque é isso que Paulo faz. Paulo, quando vê que há um comportamento repreensível, ele repreende. Fala, não, está errado isso. Deus não depende da minha oração, Deus não depende do meu jejum, Deus não depende da minha subida no monte para ele se mover. Ele vai se mover porque ele é Deus, e ponto. É assim que funciona o Evangelho. Versículo 16, já lemos, né? Agora, terceiro, versículo 18. Para viver, então o tema da minha mensagem é viva em graça, ou viva na graça, e não peça permissão para isso. Terceiro ponto, viva para Deus e não aniquile a graça do Senhor.
Viva para Deus e não aniquile a graça. Por quê, gente? Porque aí é essa a proposta do cristianismo. Nós vivemos para Deus, não é viver para a igreja, não é viver para Deus. É a nossa relação com Deus. O véu se rasgou. Hoje nós podemos acessar a Deus. Esse é o papel da igreja, levar as pessoas a se relacionar com Deus. Então viva para Deus. E ele diz o seguinte, 18 até o 21. Ele fala assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Por que Paulo está falando isso? Ele fala assim, se eu voltar de novo a viver pela lei, eu vou me constituir um transgressor, porque eu já destruí isso já foi destruído. Nós precisamos, como cristãos, destruir esse evangelho que é baseado e fundamentado em regrinhas e mais regrinhas. A liberdade do evangelho consiste em chega de regras. É isso que a gente vai falar. 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Continua. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a convicção do crente. Já estou crucificado. Isso aqui é uma fala importante. Esse versículo é um versículo que a gente tem que saber até de cor. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Ou seja, eu estou com Deus, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne aqui, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 21. Não aniquilo. O que a palavra aniquila quer dizer? Não anulo a graça de Deus. Porque toda vez que eu ainda tento construir um evangelho místico, um evangelho fundamentado nas regrinhas, eu estou aniquilando a graça de Deus, eu estou anulando a graça de Deus, eu estou desprezando a graça de Deus. Então esse posicionamento de Paulo é importante. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Se é pela lei, se é por fazer as regrinhas que eu sou justificado, então não precisava ter vindo Jesus. Então Jesus não precisava ter aparecido, então Jesus não precisava ter sido levantado por Deus. Quarto ponto, capítulo 3, versículo 1. Seja sensato. Seja sensato. Gente, isso é muito forte, essa é a experiência da sensatez. Porque assim, a gente foi ensinado na igreja que a gente tem que fazer um monte de coisinha para Deus nos abençoar. Então você tem que colecionar um monte de coisinha. Até as famosas campanhas que a gente faz na igreja. 21 dias para Deus me abençoar. Aí eu vou lá, faço 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, para mim alcançar o favor de Deus. 4 semanas para mim alcançar a minha vitória. Então a gente sempre foi condicionado a fazer a regrinha para alcançar o favor de Deus. E essa forma de viver o evangelho não agrada a Deus, porque não é assim que Deus quer que você viva. Não é assim que Deus... Tudo isso que a gente pode fazer, você pode fazer 21 dias de jejum, claro que você pode. Você pode fazer 5 dias de jejum, mas isso você faz para você, com a motivação de se sensibilizar, de falar, poxa, eu quero fazer isso porque eu acho importante para a minha vida espiritual, eu quero ficar mais reservado. Ok, não tem problema com isso. Agora, quando você faz para tentar mover a Deus por algo que você está fazendo, por um voto que você fez, por uma oferta que você fez, pelo dízimo que você dá, para tentar mover a Deus, isso não alegra o coração de Deus. E isso é aniquilar a graça de Deus. Por quê? Porque tudo já foi conquistado. Tudo já foi conquistado. Não existe nada que não foi conquistado. Nós já estamos reinando com Cristo segundo as Escrituras. Então, seja sensato. E aí Paulo vai tocar nessa tecla com esses irmãos. Ele fala, quando eu passei por vocês, vamos lá, versículo 1, ele fala assim, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado dentre vós? Vai, continua, por favor. Só quisera saber isto. Aí ele faz eu quero saber uma coisa. Eu quero saber isso. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando o Espírito Santo veio sobre vocês, foi porque vocês estavam obedecendo às leis? Ou foi porque vocês aplicaram fé para viver isso? A vida de vocês foi mudada. Tem muito crente até hoje
que não, ele não tem uma vida transformada. Ele é um bom religioso, mas ele não tem uma vida transformada. Sabe por quê? Porque ele ainda está barganhando com Deus, ele ainda está tentando pagar por alguma coisa. E aí o apóstolo Paulo está ensinando aqui, quando o Espírito Santo veio sobre vocês, vocês acham que o Espírito Santo veio porque vocês estavam obedecendo as regrinhas da lei ou porque a pregação da fé chegou até vocês? Vocês receberam por causa da fé. Continua, por favor. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, vocês começaram acreditando, crendo na suficiência do poder de Deus, na suficiência do Evangelho. Vocês começaram bem, mas agora esses judeus vieram aí perverter vocês, e agora vocês estão voltando para a carne de novo, acreditando que é na força do braço, na força da carne, que vocês vão conquistar o favor de Deus. Rompa com isso, de uma vez por todas. Continua. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Porque assim, para uma pessoa compreender a graça de Deus, gente, não é uma coisa fácil. Então é isso que ele está falando. Vocês padeceram tanto para chegar nesse nível de fé, para chegarem até aqui, e agora vocês vão voltar para trás de novo? Vocês padeceram tanto, tiveram que ser tão ministrados para chegar nesse nível de fé, e agora vocês vão retroceder de novo? Continua, por favor. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que Deus faz as coisas no nosso meio? Então, qual que é a linguagem que mexe com Deus, gente? É a linguagem da fé. Porque, lembra quando ele encontrou o centurião? Está nos evangelhos. Por que ele fala assim, nem em Jerusalém eu encontrei uma fé tão grande? O homem que mais impactou Jesus, um dos homens que mais impactou Jesus na Bíblia foi esse homem. Por quê? Porque esse homem tinha um servo com problema. Esse homem fala com Jesus assim, vai lá na minha casa. Não, meu servo está com problema de saúde. Aí ele fala, não, eu vou lá na tua casa lá curar ele. Ele fala assim, não, eu não sou nem digno que o senhor entre na minha casa, mas o senhor é um homem de autoridade, dá uma palavra que ele vai ficar curado. Jesus libera uma palavra, a Bíblia fala que na mesma hora o cara foi curado. Jesus fala assim, uau, que fé impressionante. Porque a linguagem que vai mexer com Deus é essa confiança. Uma confiança que não está apegada nesses amuletos que a religião colocou para a gente. É você chegar de uma forma sensata e acreditar, falar, tudo é pela fé. As minhas conquistas são pela fé. É a fé que eu vou desenvolver em Deus é que vai me trazer as conquistas. Para mim ter minha casa própria, eu não tenho que fazer a campanha dos 72 dias para dar casa própria. Para mim ganhar o meu carro, eu tenho que fazer 54 dias, não sei do que, e ainda tenho que dar uns votos para mim. Então, quando a gente até faz para Deus, Deus, se o Senhor me der tal coisa, aí eu vou te dar tal coisa. Tudo isso é uma infantilidade muito grande, segundo a palavra de Deus. Para nós vivermos a graça de Deus, nós temos que se divorciar de Moisés. Por isso que eu expliquei aqui no começo sobre Antigo e Novo Testamento. Quem é Moisés na história, gente? Moisés foi importante demais na história. Foi o homem que Deus usou. Ele é um símbolo muito importante para o reino de Deus. Então Moisés teve o seu papel na história. Só que o mandato de Moisés terminou. O mandato de Moisés acabou. Então, o que acontece com as nossas igrejas hoje? Acontece uma mistura muito grande. A gente vive cristianismo e judaísmo na mesma igreja. A gente vive lei e graça na mesma igreja, querendo viver lei e graça. Então, o convite da nossa palavra aqui é dizer assim para você, rompa com a lei para viver integralmente a graça de Deus. Viva em graça e não peça permissão para isso. Olha só que interessante. Gálatas 3:22. A Bíblia vai dizer assim, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Porque a própria Escritura, lembra que eu já ensinei? Para que serve a lei de Deus? Para mostrar que eu não consigo, para mostrar que eu não dou conta. Porque a própria Escritura já bate o martelo dizendo para nós, encerrou tudo no pecado, está mostrando para nós, vocês não dão conta. Então essa é a importância da lei, para mostrar que eu não dou conta. Continua, por favor. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Então antes que a fé viesse, está falando de Jesus, antes que essa graça viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei. Ou seja, todas as pessoas do passado
que estavam no sistema da lei, elas estavam sendo protegidas. Por quê? Porque era um paliativo de Deus para conduzir as pessoas para perto de Deus, baseado nas regrinhas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Porém, quando a graça de Deus vem, quando a fé vem, olha o que acontece. Olha lá, ele está falando aqui, ó. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Continua. De maneira que a lei nos serviu de tutor. Volta aqui, Gabriel, de novo. Gabriel, meu artista preferido. Então, olha só, o Gabriel representa todos nós. E o que o Gabriel é? O Gabriel, ele, antes da fé, ele precisava da lei. E isso até hoje vigora, até nos dias de hoje, porque quando às vezes a pessoa ainda não teve um encontro com a graça de Deus, ela precisa da lei. E a lei é útil para aquela pessoa naquele momento. Só que Deus não quer que você fique o tempo todo na lei, Ele quer que você transicione da lei para a graça. Então, um tutor é alguém que vai levar você para Deus, mas você precisa de alguém, uma regrinha. Não pode mexer aqui, viu, Gabriel? Não mexa. Tá. Aqui também não pode, não faça isso. Não, aqui também não. E aí o Gabriel vai conduzindo a vida dele baseado nas regrinhas. Não faz isso, não faz aquilo. Não mexe nisso, não mexe naquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Assim é o tutor. O tutor está o tempo todo dizendo para ele, não faz. É uma criança, porque quem é que precisa de tutor? Uma criança. Não é assim? Quem tem filho pequeno aqui sabe. Não é verdade? Você tem que estar o tempo todo falando, não mexe aí. Não sobe aí. Não vai aí. Você vai cair daí, menino. É as regrinhas que a gente põe para a criança. E é isso que a Bíblia está ensinando. Só que olha lá, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei, ela não justifica, mas ela serviu de tutor até que a graça de Deus fosse revelada para mim. Então, por exemplo, você está tendo o privilégio de estar aqui nessa manhã, ouvindo uma mensagem sobre graça, para que você seja penetrado por essa mensagem e transicione, se você não transiciona ainda, da lei para a graça. Continua, por favor. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor. Então, peraí, a fé veio. O que é o tutor? O tutor, agora já era, meu. Você está livre, cara. Está livre. Por quê? Porque agora tem a fé. Agora o Espírito Santo morando dentro do Gabriel, ele não precisa mais desses não faça, não mexa, não toque, não isso, não aquilo outro. Porque agora nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Isso é muito lindo, isso é muito profundo. Pode voltar lá, Biel. Obrigado, viu, filho? Mas não vai embora não, pode ser que eu te precise mais. O final da lei é Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 10:4. Põe para nós. Eu vou ler um texto para você aqui que vai te chocar. Mas antes primeiro eu vou ler esse aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É o fim da lei. Então, isso aqui nós falamos da lei cerimonial, do Antigo Testamento. É o fim, quando chegou em Cristo, acabou. Aí o pessoal pergunta às vezes para a gente assim, porque isso aí já deu debate teológico, né? Então quer dizer que o Antigo Testamento foi abolido? Quem já ouviu falar isso? Foi abolido? Foi abolido. Não, pastor, não, aí você está exagerando. O Antigo Testamento foi abolido por Cristo. Mas para não ficar só nas minhas palavras, põe para mim então, por favor, agora. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 17. Espero que você tenha estômago para essa agora, porque essa aqui é forte. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios. É Novo Testamento, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Isso, obrigado, Julinha. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então isso aqui está referindo àquela experiência de Moisés que ele tinha.
a glória de Deus estava tão forte na vida dele que ele tinha que colocar um véu no rosto para que as pessoas não pudessem ver de fato aquilo que era transitório. Ou seja, porque o ministério de Moisés era um ministério transitório. Ia passar. Continua. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, diga assim, até hoje, o mesmo, olha só, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Então, quando o Velho Testamento é ensinado de forma doutrinária, é como se a gente estivesse colocando um véu para que as pessoas não vissem, de fato, o ministério de Cristo. A lição do Velho Testamento, o qual foi o quê? O que aconteceu? Foi abolido por quem? Por Cristo. Não é, gente, você está percebendo que isso aqui não sai por aí falando assim, o pastor falou. Não foi o pastor que falou. É a Bíblia que está falando. Foi abolido por Cristo. Continua esse texto ainda. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não é completo. Quando você doutrina a igreja baseado no Antigo Testamento, não é pleno. É um véu. O véu está impedindo você de ver claramente. Por isso que não se doutrina a igreja baseado nas lições do Antigo Testamento. Por quê? Porque se eu começo aqui a dizer para vocês todas as questões das regrinhas, eu estou colocando um véu diante de vocês, impedindo vocês de acessar a glória de Deus. Continua, por favor. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando que o véu cai? Quando há conversão. E essa conversão não é frequentar a igreja. É a revelação da graça penetrando em nós. Quando se converter, aí o véu é tirado. Porque tem gente que é assim. Ele está caminhando na igreja cristã, mas ele é amigão de Moisés. Ele ainda anda abraçado com Moisés. O Moisés é o seu malvado favorito. Ele gosta do Moisés. Mas se ele se converter, ele vai entender: Moisés, muito obrigado, Moisés. Porque os seus ensinamentos me trouxeram até aqui. Mas agora, daqui para frente, eu sigo com Cristo. Daqui para frente é eu e Jesus agora. É assim que a Bíblia está ensinando. 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. A gente usa esse versículo, só esse, né? Sem contexto. Aí você entende o que ele está dizendo quando fala onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Porque agora é o Espírito, é a operação do Espírito. Agora eu estou andando no Espírito. Agora o Espírito Santo habita em mim. E agora eu estou na liberdade desse Espírito. Eu não preciso mais de um tutor dizendo o tempo todo para mim: não faça, não mexa, não toque, não faça isso, não faça aquilo. Acabou! Chega de regras. Porque agora você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Isso é libertador, isso é lindo demais. Resumindo, o Evangelho da Graça, ele é a maturidade da fé. Só pode viver na graça quem é maduro na fé. Vamos lá para Gálatas 4:1. Só que eu estou dando um resumão de Gálatas, gente. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo o herdeiro é menino. Diga assim, menino. Olha só. A Bíblia chama todos nós de herdeiros. Nós somos herdeiros. Quem é que é herdeiro de Jesus? Todo mundo é, certo? É o que a Bíblia fala. Só que um herdeiro, olha o que ele está dizendo, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo. Ele é herdeiro, mas ele é menino, então ele é igual ao servo, ele é comum. Ainda que seja senhor de tudo. Ele é menino, ainda que ele seja senhor de tudo, ele não pode viver a plenitude daquilo. Continua. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que quem tira esse véu é o próprio Deus que vai tirando, vai trazendo essa revelação sobre nossas vidas. Então, ele ainda precisa de tutores.
Ele é herdeiro. Ele já é o herdeiro, só que ele não tem capacidade de lidar com a herança ainda. Então ele precisa dos tutores para poder conduzir a vida dele. Continua. Assim também nós, quando éramos meninos, Paulo está falando para os Gálatas, porque ele estava acreditando que os Gálatas estavam libertos desse contexto doutrinário. Por isso ele está falando, quando éramos meninos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu considero vocês maduros. Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Estava perdidão ali. Realmente guiado por esses rudimentos. Continua. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Continua. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso é muito forte. Romanos fala sobre isso e aqui também reforça. A adoção de filhos. Porque em Jesus nós somos adotados, é por isso que nós somos herdeiros. Por isso que o nome é herdeiro, porque nós somos adotados e agora temos direitos. Só que se esse herdeiro não amadurece, ele nada difere do servo. E ele fica sendo tratado como servo. Continua. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, é a expressão que os judeus, criancinhas, se referiam aos seus pais, papaizinho. Então, nós somos filhos e podemos ter essa relação com Deus. Continua. Assim que já não és mais servo, mas filho. Amém? Não é mais servo, mais filho. É convidando a gente para a maturidade. Sair da posição de servo e assumir a posição de filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Continua. Mas quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Que aí está falando da idolatria deles aqui. Não conhecia Deus, então estava escravo de tudo isso. Continua. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Vocês estão voltando de novo, estão retrocedendo de novo, Gálatas. Para um rudimento fraco, pobre, porque é assim que Paulo está reconhecendo a lei. Por quê? Porque ela é paliativa, ela não é definitiva. Então vocês vão voltar de novo para isso, baseado em regrinhas, baseado em não faça, não toque, não mexa, o tempo todo. Pode fazer traje, não pode, pode dizer que pode isso, não pode. O tempo todo cheio de dúvidas. Ele é considerado um servo ainda. É um herdeiro, mas é um servo. Por quê? Porque não está maduro para viver a liberdade que o herdeiro tem. Imagina um servo assumindo a herança. Vai acabar com tudo. O filho pródigo, ele estava pronto para pegar a herança? Não estava. Saiu, perdeu, faliu, voltou, arrebentado. Então, a herança só vai vir quando a gente estiver pronto. Então, é o convite da palavra de Deus nos chamando à maturidade. 10. Volta ali de novo o contexto, só para pegar o gás aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Continua, 10. Guardais dias e meses e tempos e anos, ou seja, toda aquela frescurinha de novo. Continua. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, olha, meu receio é que eu tenha ensinado à toa para vocês. Por isso que eu falei aqui semana passada que é frustrante para mim saber que a pessoa sai de uma igreja de graça para voltar para uma igreja de lei. Uma igreja está ensinando a graça, a liberdade da graça, para voltar para a igreja da rosa ungida. Para voltar para a igreja do lenço. Para voltar para a igreja das imagens. É frustrante. Por quê? Porque se nós não entendemos que o evangelho é isso, essa potência que é o evangelho. Quer ver que interessante? E eu tenho falado, chega de regras por conta disso. Põe para mim, por favor, Colossenses 2:20. Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo,
quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como? Por que vocês ainda estão cheios de regrinha? Continua, o que ele fala? Não toques, não proves, não manuseis. Paulo está fazendo essa pergunta. Por que vocês estão falando que vocês estão libertos, estão mortos com Jesus e ainda estão nessas regrinhas ainda? Não toca nisso, não mexe naquilo, não faz aquilo outro, porque não sei o quê. Por que vocês estão nessa ainda? Continua. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Continua, 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Porque isso é religião. Religião é aparência. Tem aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Porque até tem uma mensagem do Anderson Silva que ele fala assim: há pecado na nossa santidade. E é verdade. Porque até a nossa santidade pode se tornar um pecado. Porque a gente se acha melhor do que os outros, porque a gente não faz isso, porque não faz aquilo, porque não toca nisso, porque não faz aquilo, porque não... Então é disso que ele está falando. Vocês estão libertos, mas ainda estão apegados nessas ordenanças, não mexam. Não... Aí você fala: pastor, mas não estou entendendo. Você está querendo então dizer que a gente pode fazer o que quiser? Você é livre para você fazer o que você quiser. Uau, é verdade, é. Mas como isso, pastor? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Tudo te é lícito. Mas você tem o Espírito Santo para dizer: nem tudo te convém. Isso é lindo demais. Você saber que você pode fazer tudo, mas não faz porque você ama Jesus. Isso é demais. Olha só que forte. Gálatas 4:15. Não, eu nem vou ler isso aqui não por causa do tempo. Vamos para Gálatas 5. Gálatas 5:1. Para viver a graça de Deus não há dicotomia. Anote aí, que ponto que eu estou aqui? No 7º ponto. Não há dicotomia. O que é dicotomia? Uma dicotomia é dois lados de uma mesma coisa. Não tem dicotomia. Não tem como você pegar e falar: não, tem duas formas de servir a Deus. Paulo está nos desafiando a viver em graça. A palavra de Deus nos desafiando a viver em graça. Olha só, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou? E não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão, porque é a liberdade. Você está firme nessa liberdade? Então não torne de novo ao jugo de servidão. Se você está firme nessa liberdade, não volta de novo para a servidão. Continua. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele está falando aqui do contexto dos judeus. Se você deixar os caras circuncidar vocês, para garantir a salvação de vocês, então Cristo de nada vos aproveitará. Continua. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que ele está dizendo aqui, gente? Está dizendo que uma pessoa que ele é apegado à lei, às regrinhas, a pessoa que ainda condiciona a sua vida com Deus nas regras, ele está obrigado a guardar toda a lei. Se ele quer viver pela lei, então ele tem um compromisso de viver toda a lei. E aí ele vai ficar frustrado, porque ele não consegue viver toda a lei. Mas ele tem é o compromisso dele. Se ele quer se justificar pela lei, então ele é obrigado a obedecer toda a lei. É isso que está dizendo aqui, ó. Ele está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Não tem dicotomia. Quer viver pela lei? Está separado de Cristo. E caiu da graça. Não está na graça, está na lei.
E se ele quer viver pela lei, então ele tem que obrigação de obedecer toda a lei. Toda a lei. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. É tudo pela fé, gente. É tudo pela fé. Então, ele vai dizer assim, ó. E esse é o 8º ponto. Nem um pouquinho de lei. Por isso que eu estou combatendo isso aqui com tanta veemência na igreja. Porque não dá para negociar. Nem um grão de lei. Nem um grão. E olha só, Gálatas 5, 6 agora, vamos continuar o 6. Ele vai dizer assim, ó. 6, aí. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim, a fé que opera pelo amor. O que importa para Jesus? A fé que opera pelo amor. Então não é o que você faz, não é a sua circuncisão, não é a sua não circuncisão, porque também tem esse lado, às vezes aquele que não é da circuncisão, que é da graça, quer ridicularizar o outro, não, porque o evangelho certo é o que eu estou vivendo. Não, o evangelho certo é aquele que é a fé que opera pelo amor. Continua. Vocês corriam bem, ele está dizendo para os Gálatas, vocês corriam bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que aconteceu? Vocês estavam indo tão bem, mas agora, o que aconteceu aí que vocês pararam de obedecer à verdade? Versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, ou seja, não foi Deus que convenceu vocês a desistir, a voltar para trás. Essa persuasão não vem de Deus. 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está dizendo? Um pouco de lei estraga tudo. Um pouquinho de lei. Não, é só um pouquinho. Por isso que o desafio é, vamos romper com a lei. Vamos romper com a regra. Vai virar uma bagunça esse negócio. Essa é a preocupação da pessoa. Vai virar uma bagunça. Não, porque é dar liberdade para as pessoas, que elas são guiadas por Deus. Você não precisa de ter um vigia, alguém, como aconteceu aqui com os irmãos aqui, alguém espiando você. Aconteceu um caso uma vez, muito tempo atrás, que a igreja antes tinha igrejas que tinham proibição da televisão. Quem é que sabia disso? Televisão. Aí, tinha um diácono da igreja, isso lá em Bragança Paulista. E o cara tinha televisão. Só que ele não deixava ninguém saber que ele tinha televisão. Era o hipócrita. E aí, passou outros diáconos na porta da casa dele e viram a luzinha da televisão fazendo assim, ó. Entregaram ele para o pastor. O pastor chamou ele no escritório. Falou, irmão, tem uma denúncia contra você aqui. O que foi? Você tem uma televisão na tua casa, é verdade? É verdade, pastor. 1 ano de disciplina para você. E isso era naquele tempo. A liberdade, qual que era a liberdade daquele irmão? Tem uma televisão. Incomodou o outro que não tinha televisão, que acreditava que a televisão era um ponto para agradar a Deus. Se eu não tiver televisão, incomodando com a televisão do outro. Agora, colocar toda a igreja em liberdade é demais. Porque você não vai precisar ter ninguém espionando você, porque você tem o Espírito Santo. Você é responsável pela tua fé. Você é responsável pela maneira que serve a Deus. Você é responsável. Não adianta você jogar a culpa no pastor. Por isso que você não pode ficar essa dependência de líder religioso. Pode fazer isso. Isso aqui é pecado. Isso aqui não é pecado. Pode, não pode. Essas perguntas são infantis. Porque quem tem o Espírito Santo não precisa ser dirigido por homens. Quem tem o Espírito Santo não precisa de homem para dirigir. Você é livre. Agora vai ficar mais forte ainda. Então, um pouquinho de lei leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento, ó. Então, assim, o que é o desafio aqui? O desafio é o seguinte: vamos romper com a lei. Eu vou viver a liberdade do Evangelho e ponto final. Viva a liberdade, viva na graça e não peça permissão para isso. E olha só, quando Paulo abre essa porta para os Gálatas, vamos lá para o versículo 13, por favor. Ele fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis. Agora sim vai vir uma recomendação importante. Vocês foram chamados para ser livres. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ah, então agora pode tudo. Então agora eu vou chapar o coco. Agora não sei o quê. É para isso que Deus te libertou? Então ele está dizendo assim, ó. Vocês são livres. Mas não usa a liberdade de vocês para dar ocasião para a carne. Mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então a minha liberdade não é para mim me tornar um libertino. A minha liberdade não é para mim, porque agora não tem mais ninguém no meu pé falando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. A minha liberdade não é para mim fazer o que eu quero. É gostoso saber que eu sou livre. Mas a minha liberdade é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus. É para servir a Deus. E me preocupar comigo. Não é ficar intrometendo na liberdade do outro. A gente falou aqui no Romanos 14. Não é você ficar intrometendo na liberdade do outro. Não é porque você não tem televisão, que você acha que a televisão é do diabo, que o outro não pode ter. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Preocupa com a tua liberdade. Isso é importante. Continua, por favor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, a lei se cumpre numa palavra só: amor. E por amor aos meus irmãos, por amor a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu sou movido pelo amor, eu não vou usar a minha vida para ser um libertino. Só que isso não é um departamento que a igreja tem que tomar conta. Porque até para ser libertino, se você quiser ser, você pode ser. Isso não é um departamento que a igreja tem que interferir. Uma vez que eu te dei a chave para você, dizendo assim para você, ó, você é livre, você é livre. O que você vai fazer com a tua liberdade é uma decisão tua. Não responsabilize o pastor, não responsabilize a igreja, não responsabilize os irmãos. Seja responsável pela forma que você serve a Deus. E por fim, capítulo 6, versículo 12. Esse é o resumo da carta. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, religião, todos que querem mostrar essa boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Porque é um religioso, ele quer mostrar uma boa aparência, então ele vai dizer para você, ó, para você servir a Deus tem que ser assim. O pastor Tiago falou que trabalhava numa firma, e aí o rapaz falou para ele assim, graças a Deus, depois que eu me converti, nunca mais eu pus uma bermuda. Então ele estava querendo dizer o que para o pastor Tiago? Que quem usa bermuda não está agradando a Deus. Então tem gente que faz exatamente isso, ele quer te obrigar a viver no padrão que ele desenvolveu para ele mesmo. Então ele fala assim, ó, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, é melhor você viver uma vida religiosa e não ter problema com ninguém te atormentando, te perturbando, do que você viver a liberdade e todo mundo te criticar. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Porque é o hipócrita. Ele está dizendo para você. Por isso que a gente cansa às vezes desse tipo de argumentação. Por isso que vocês já repararam que aqui quase a gente não traz pregadores aqui na igreja. Por quê? Porque às vezes você traz um pregador que você não conhece, porque está na mídia, porque prega bem. Aí o cara tem uma boa oratória e daqui a pouco estoura o B.O. Amante, pedofilia, não sei o quê. Por quê? Porque é um religioso às vezes. Está querendo ensinar as pessoas uma coisa que nem ele consegue carregar. Então ele fala assim, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne.
Ou seja, para eles poderem olhar e falar assim, tá vendo? Esse aqui está comigo. É uma vaidade. Continua, por favor. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Olha só a liberdade. Para que ele está usando a liberdade dele? Paulo está falando assim, eu só me glorio na cruz de Cristo, porque o mundo para mim está crucificado. Eu glorio só na cruz de Cristo, mais nada. Eu estou crucificado. O mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas o quê? Mas ser uma nova criatura. É isso que importa no Evangelho. O Evangelho não é a religião que você carrega. O Evangelho é o estilo de vida que você adotou. A nova criatura. Uma nova criatura. Amém? Você crê nessa palavra? Vamos ficar de pé então nessa manhã? Nós vamos ter muito tempo para estudar sobre graça ainda. Mas aguça a tua mente. Pode subir o louvor aqui. Aguça a tua mente. Outra coisa importante. Eu tô pedindo para você, encarecidamente. Leia a tua Bíblia, estude a tua Bíblia. Compre versões, invista no seu conhecimento espiritual. O meu filho está lá em Fortaleza. E ele até fez uma postagem aqui. Deixa eu ver se eu acho. Hoje ou foi ontem. Uma frase muito importante aqui. Viver sem ler a Bíblia é um perigo, pois te obriga a crer no que dizem. Te obriga a crer no que estão dizendo. Então, quando Paulo está ensinando os Gálatas aqui com tanta profundidade, se a gente parasse para a gente estudar versículo por versículo aqui, a gente ficava meses e mais meses. Eu fiz só um apanhado geral para falar sobre esse assunto. Mas a coisa mais importante é você aprender a viver. Ter a liberdade para viver e falar assim, poxa, eu sou livre. Sou livre agora. Glória a Deus por isso. O que eu vou fazer com essa liberdade? Lembra da música lá do Só para Contrariar? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? O que eu vou fazer com a minha liberdade? Fala para Jesus, o que eu faço com a minha liberdade, Jesus? Sabe o que eu fiz com a minha liberdade, gente? Eu entreguei ela para Cristo. Eu entreguei para Cristo. Eu tinha a opção de fazer o que eu quisesse, viver o que eu quisesse. Mas eu decidi ser escravo de Jesus, viver para Ele. Porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ponto. Isso não é... Eu sei que a gente está vivendo um período muito sensível agora na fé cristã, que qualquer coisinha as pessoas vão chamar a gente de liberal. Não, essa igreja está muito liberal. Muito pelo contrário, gente. A gente entendeu a liberdade. Você não tem um radar aqui te acompanhando, te monitorando. E agora, você pode olhar assim e falar assim, uau, Jesus confia em mim. Jesus sabe que eu sou capaz de dizer não para o pecado. Eu não preciso de uma regrinha para dizer para mim o que eu faço ou o que eu não faço. Eu tenho uma liberdade tão grande de Jesus. Ele confia em mim. É bom demais saber que Jesus confia em mim. Sabe, uma coisa legal nos pastores, que deixa o pastor feliz, quando ele vai comprar num lugar, porque queimou muita coisa, né? Muita gente devendo e tal. E aí tem gente que teve uma época aí que ficou assim, ó, eu vendo para todo mundo, menos para pastor, que o pastor não paga. E eu tenho uma empresa e eu trabalho direto com pastores e igrejas, eu mando produtos para eles. E às vezes o pastor só liga e fala assim, eu quero tantos kits de Santa Ceia, eu faço esses cálices de ceia. Eu falo, manda o CEP para mim e o endereço, estou enviando para você.
E às vezes eu envio o cara chegar na casa dele sem ele ter pago. E ele me liga agora e fala assim: obrigado por confiar em mim. Obrigado porque você confiou em mim. Eu nem paguei, você confiou. E eu não tenho nada de imprensa. Sabe por quê? Porque a pessoa fala assim: puxa, ele confiou em mim, eu não posso pisar na bola. É assim que a gente vive a nossa liberdade. Jesus confia em você. Não pisa na bola com ele, não. Ele falou para você: você está livre. Vá. Lembra aquela mulher quando ele pegou ela em adultério? Você lembra aquela história? João capítulo 8. Aquela mulher ia ser apedrejada pela lei. Tinha uma torcida dizendo: vamos apedrejar essa cretina. Jesus sabiamente diz assim: ó, quem não tem pecado atira a primeira pedra. A Bíblia vai dizendo que todos eles vão saindo, dos mais velhos aos mais novos, não sobra ninguém. Jesus olha no olho daquela mulher e fala assim para ela assim: cadê os teus acusadores, mulher? Eles não estão aqui mais, eles não podem te condenar, e eu também não te condeno, mulher. E sabe que Jesus dá um voto de confiança para ela. Jesus pega assim e fala para ela assim: agora vá viver a liberdade, não peques mais. Isso é lindo no Evangelho. Vá viver a tua liberdade, mulher. Jesus não falou para ela, Jesus não deu um manual, um monte de regra para ela. Agora, irmã, você tem que tomar cuidado, não conversa mais, pega carona com o homem, não acessa o Tinder, nada disso. Jesus só falou para ela assim: agora vá e não peques mais. Que coisa linda. Quando Jesus fala isso para mim, Ele está dizendo para mim assim: eu acredito em você. Eu acredito em você. Você tem capacidade de viver a liberdade do Evangelho, sem nenhum tipo de restrição. Agora, se você ainda é servo, se você ainda não entendeu que você é um herdeiro de tudo, infelizmente você ainda está vivendo debaixo dos tutores. Você ainda precisa do manual de regras para viver para Deus, para viver com Deus. Não. Se você sente a liberdade do Evangelho, rasga o manual hoje. Fala: não, a partir de hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de mim, e eu tenho a liberdade de viver para agradar a Deus. A vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu vivo nesse corpo aqui, nessa carne, é para agradar a Deus. E agora nós vamos fechar essa mensagem participando da ceia. A ceia para nós é uma reunião de celebração. Muitos anos eu já falo isso com a igreja, tenho falado isso. Eu sei que tem gente que olha para si mesmo e fala assim: eu não sou digno de participar da ceia porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Se humilhe para o Senhor nessa noite, nessa manhã. Fala para Jesus: Jesus, eu quero te servir. Agradeça a Ele pela liberdade que Ele conquistou para você. E hoje você vai, quando passar a ceia perto de você, participe da ceia. É um convite de Jesus para a gente sentar na mesa com Ele. Jesus só traz para a mesa os seus amigos. Jesus só convida para a mesa aqueles que são seus. E você tem o privilégio hoje de participar da ceia. Eu quero pedir para os diáconos se posicionarem aqui. Nós vamos orar. Agradeça a Jesus hoje pela liberdade, querido. Acho que se tem um motivo de gratidão no seu coração hoje é esse. Obrigado, Jesus, pela liberdade que o Senhor me deu.